Bom dia, estamos aqui online já, esperar o pessoal começar a entrar. Eu vou já começar a falar aqui, né? Eu sempre começo a falar, porque falo aqui sozinha, até as pessoas começarem a entrar. Gente, a gente vai fazer uma live hoje, tá? Com a Tássia Mili, mãe do bem. Oi, Tamara! Que bom que você chegou! Gente, ó, meus cachorros vão fazer um pouco de barulho às vezes. Tô feliz, ó. Tamara foi a primeira a entrar. Só aí. Chegou quem faltava. Então, tô falando aqui que a gente vai fazer essa live hoje sobre o comportamento infantil, né? Sobre, principalmente, a gente convidou a Tássia, só pra te contar aqui, Tamara. Porque eu faço um desenvolvimento com o Ben, que é o filhinho dela, né? Que ele tem 3 anos. E aí a gente começou a descobrir várias coisas legais, assim, do crescimento da criança, o que é importante a gente estar olhando, o que às vezes é uma falta de sono pode causar num comportamento da criança, alguma coisa que ele não tá se sentindo bem. É bom. Oi, mãe! Tudo bom? Ó, minha mãe conseguiu entrar, gente. Isso aí é um milagre. Vamos esperar a Tássia entrar aqui. Então, voltando a falar um pouquinho, né? Que a gente, todas as mães e pais e a família toda querem que o filho cresça saudável, querem que o filho seja feliz, querem que aquela criança não aconteça nada de mal com aquela criança. Mãe, você já tá participando, meu amor? Aí você vai escrevendo aí o que você quiser saber. A Tássia acabou de chegar. Oi, Tassita! Gente, peraí, faz tanto tempo que eu não faço. Ah, pronto. Eu não lembrava como que convidava. Pronto. Acho que é aqui, transmitir ao vivo contato. Da Tássia. A gente queria um café, sabe? Não deu nem tempo de eu fazer o café. Tanta correria já essa manhã. Oi, Oi, Tássia! oi. E aí? Tudo bem? Você me ouve bem? Tô te ouvindo bem. Porque eu botei o fone e também tirei da minha internet, que da outra vez ficou falhando. Aí eu tô só no 3G. Tá Se ótimo. ficar ruim, você me fala que eu mudo, Tá ótimo. tá? Se ouvir uns latidos, deixa pra Ah, lá. minha filha. Por aqui também. Eu até deixei eles lá embaixo, fechei a porta aqui, mas o Vitor acha que é o dono da rua. É, ele acha que ela quer aparecer. Devia ser Aparecida é o nome dela. Eu só preciso, acabei me atrasando um pouquinho, só preciso deixar as coisas abertas aqui Não, para a tranquilo. gente não perder o fio da meada. Pode ir introduzindo. Eu tava falando já aqui com a Tamara e com a minha mãe que a gente. Que é a nossa live de hoje, né? Eu acho que é isso, né? Que toda mãe, todo pai, toda família quer que o seu filho tenha um crescimento saudável. Todo desejo é que ele seja feliz, que ele não aconteça nada de mal com essa criança. Mas isso é o natural, né? De uma família, da gente querer isso para as nossas crianças. Mas será que aquela criança tá bem, né? Será que ela tá dormindo o suficiente? Será que ela tá tendo um comportamento alterado e aí você tá achando que é uma birra e às vezes pode não ser, né? Então a gente ter essa atenção, o olhar para nossa criança. E é o que eu falo, gente, o amor vai além de você deixar a criança fazer tudo, vai além de você dar tudo pro seu filho e tá tudo bem. Não, o amor tem outro lado, né? É esse do cuidado, é esse de você estar atento, respeitar, Sim, sim. né? Aquele serzinho. Porque a criança, gente, ele nada mais é do que uma plantinha que precisa ser regada, né? Todos os dias para ela crescer. Se você não rega ela ali, ó, se a gente não coloca a água ali toda hora e todo dia, quando precisa, ela não se desenvolve, né? Sim, sim. Então vai acontecendo outras coisas. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar atento aos sinais que as crianças dão, né, Tássia? Fundamentalmente, porque o comportamento ele fala, né? E eu aprendi isso muito antes de qualquer coisa que a gente vai abordar aqui, né? Do Benjamin como um exemplo aí, da situação que eu vivi para outras mães. Antes de eu caminhar, fazer essa longa caminhada de 1 ano e meio até chegar onde eu tô,
eu já vinha numa busca de tentar fazer a disciplina positiva, né? Então tem uma terapeuta ocupacional muito linda, muito incrível, chamada Mariana Lacerda, e ela foi a primeira que me deu uma luz, um start. Já faz uns 2 anos que eu acompanho ela, que ela fala dessa questão da disciplina positiva, porque a birra não é uma birra, existe um motivo para a birra, né? Ele é um comportamento. A criança, ela não sabe suas emoções, ela não sabe lidar. Então, se ela está fazendo uma birra, é por quê? Porque está com sono? Porque está com fome? Porque está ficando doentinha? Porque ela simplesmente quer colo? E isso significa que ela está precisando um pouco mais de afeto, porque ela está frustrada com alguma coisa? Então, essa questão de acolher para tentar entender o que o seu filho está falando através da pirraça, quer dizer, pirraça é que as pessoas falam, né? Porque não é bem pirraça, né? É uma forma de chamar atenção. Então, o que as pessoas chamam de pirraça, malcriação, que a criança é sem limite, na verdade, ela está tentando se comunicar para que a gente possa ajudá-la, né? Porque assim, né? Assim, é engraçado quando você fala isso. Nem a gente sabe lidar com as nossas próprias emoções. Nem a gente. Pelo contrário, a gente também faz pirraça. A gente não lida. E por que A criança fica intensa, a gente fica mais intensa. Por que a gente vai falar que a criança tá fazendo birra? Ter calma, entendeu? Porque assim, eu acho que falam isso das emoções, né? Mas eu tenho estudado bastante e acho legal as pessoas entenderem também a parte do cérebro, né? A gente conhece o nosso cérebro. Sabe quantas informações a gente tem? Sabe que são, sei lá, 100 bilhões de neurônios que cada um conecta com 10 mil neurônios dentro de uma... Gente, vocês têm noção de quanto é de informação? Então, assim, imagina uma criança que tá ali, entendendo as informações, no crescimento, entendendo aquelas informações dentro do corpinho dela, na cabeça dela, e as informações de fora. E não sabe se expressar, tá aprendendo a se expressar. A gente que sabe se expressar e falar e já entende um pouco melhor o mundo, a gente não sabe? Imagina um serzinho em desenvolvimento, entendeu? Então, assim, essa parte... Mas é muito difícil, né, essa questão da desconstrução dos pais, porque a gente vem de uma cultura, né, que é eu mando, você obedece, né, a hierarquia. E isso, na verdade, se a gente for parar para pensar, isso começou a mudar nas nossas relações de trabalho, né? Quando a gente trabalhava junto, foi a primeira vez que eu ouvi falar lá na agência, quando eles mudaram, né, a forma de trabalhar, porque não era mais aceito no mundo de hoje essa posição hierárquica. Então a gente trabalha numa linha de igual para igual. E isso hoje reflete, as crianças já estão nascendo exigindo isso. Me respeita que eu te respeito, nós somos de igual para igual. E se a gente não tem o mínimo de sensibilidade para entender que a gente tem que se desconstruir para poder ter um futuro menos violento, né? Porque a violência não está só em você bater. A violência está na forma como você pega a criança porque está estressado, na forma como você fala com a criança. Então tem várias formas de violência que refletem todo um futuro da nova geração. E elas já vieram para ensinar isso pra gente. É muito louco, é uma geração muito evoluída. Exato, né? É um desenvolvimento humano, né? Assim, até a nossa alimentação mudou. A alimentação tem muito a ver também, né? Com tudo que vem mudando. A tecnologia, tudo mudou. E por que a educação também, né, mudou? Não digo só, mas ainda agora, depois de todo esse momento que a gente tem passado. Isso sempre aconteceu. A educação... Sempre aconteceu. A nossa educação não é a mesma que os nossos pais, não vai ser as mesmas que os nossos filhos. Então, assim, a gente tem que sempre estar muito atento, realmente, como é o nosso comportamento também dentro de casa, né? Porque assim, sim. Os pais, os avós, as babás, independente, quem tem mais contato com a criança, é o nosso comportamento que é a referência dele, né? Então, assim, é um cuidado maior. Por isso que eu falo tanto de cuidado e tanto do amor, sabe, gente? Porque a gente tá se percebendo para poder perceber. Porque se a gente não se percebe, como a gente vai perceber o outro? Né? E é muito difícil esse autoconhecimento, né? É um esforço diário. Faz todo... É puxado. É um trabalho. Por isso que eu falo que
o papel do cérebro é muito, a gente entender a nossa cabeça, é muito importante. Por quê? Porque tem a ver com as emoções. Uma criança de até 3 anos, eles não têm noção alguma de lógica. Zero. O nosso cérebro é dividido em 2 lados. O lado direito é completamente de emoção. E é nesse lado que a criança até os 3 anos tem que ele trabalha mais, que o crescimento dele está ali. O outro lado do cérebro, ele nem tem tanta conexão. Ele nem. Então, assim, como você vai falar para uma criança é assim, assim, assim? Ele vai falar, hã? Não. Tem que ter um jeito de falar com assim, trabalhar os sentidos dessa criança, né? Até, assim, nesse primeiro... Eu vou falar bastante desse primeiro desenvolvimento Uhum, mental, né? Mais para uhum, outras coisas, mas que reflete muito a primeira infância. A primeira infância uhum. é importantíssima para a vida, para gente que é adulto, para as crianças, para tudo. É. Eu vou focar É a bastante. construção do indivíduo, né? Até os 3 anos de idade, né? A formação da personalidade, é tudo nessa fase. Entendeu? Então, assim, você entendendo que a criança até os 3 só entende se você colocar um cheirinho e fazer uma brincadeira e fazer uma expressão com a cara, é isso. Entendeu? Então, assim, a gente entendendo, tem um livro muito legal que eu vou até indicar aqui, que é O Cérebro da Criança. Então, se os pais puderem ler, ser corrido, quiser conversar comigo também, eu posso passar, né, Tássia? Até você, se você quiser, depois que eu faço um resumo desse livro, porque tem muita estratégia legal, né? Sim, faz pra gente colocar na live que vai ficar salva. Pronto, então, aí eu vou fazer aí umas dicas, porque tem muita estratégia legal, que assim, às vezes a gente procurar, porque é muito cômodo a gente falar, ai, meu filho tá chorando, eu vou dar um negócio pra lá, vou deixar ele ver em TV. Só que, gente, o cérebro, ele se desenvolve através, é moldado, tudo, através das nossas experiências. Então tá bom, você vai pegar o seu filho e realmente vai deixar ele lá, porque hoje em dia tá difícil, tem muito home office, tem muito... Não, e hoje em dia também não. Às vezes o pai ia trabalhar, ia deixar o filho fazendo o quê, gente? Né? Dentro de casa. Tem os pais que É, usar esses não. artifícios como um suporte, né? Realmente quando necessário, Você entendeu? né? Porque assim, gente, se você criar um filho ali só na televisão, ele vai ter um tipo de comportamento. É comprovado cientificamente. Porque o desenvolvimento cerebral, hoje em dia, tem muito a ver com falam muito de neuroplasticidade. A gente molda o nosso cérebro na vida inteira. Depende da nossa experiência, né? Se a gente tem uma experiência de vida um pouco mais tranquila, se a gente vai buscar isso que a gente tem que buscar, mais um lado mais de estar frente à natureza, de fazer coisas mais calmas, se a gente não tem tanto estímulo de estresse visual, de tudo, a nossa vida é um jeito. Agora, se a gente tem uma vida mais pacata, é de outro. E, gente, é igual com as crianças, né? E a gente, então, acho que assim, é um trabalho dos seres humanos poderem mostrar para a próxima geração a não violência, a não. Por isso que eu falo do autocuidado. Se a gente mostrar o nosso autocuidado para eles, é isso, né, Que Tássia? eles veem a gente como exemplo, né? Então eles seguem. Hoje ainda mais cedo eu falei com a minha mãe, ela falou assim: "Ah, achei tão bonitinho o Benjamin lavando louça". Eu falei: "Não fui eu que ensinei. É ele que vê eu fazendo e ele fala: "Eu também quero lavar". Ele Então, adora. assim, tudo que ele que quer, eu quero lavar a louça. Então, assim, tudo que a gente faz, eles copiam. E eles vão se construir a partir dessas experiências que eles vivem, né? E Então, se a gente não se policiar para que, tirando os vícios culturais da sociedade que tem na gente ainda, né? A gente não vai conseguir contribuir para um futuro melhor, que é o que a gente quer, porque do jeito que tá, não dá. A é, gente está vendo aí o número de crianças que sempre foram violentadas e assassinadas, mas agora com a internet cada vez maior e com cada vez mais acesso, as informações elas são mais divulgadas. Então, assim, existe isso das experiências dos pais, que dos pais desses pais tiveram uma coisa histórica, entendeu? E que se a gente não começar a se reeducar
e não começar a reaprender a forma como a gente quer aquele ser humano, o futuro também não vai dar mais certo, porque eles são a esperança. Uma vez me falaram que o Benjamin, uma moça dona de um restaurante, o Benjamin ainda tinha meses, e ela falou assim, essas crianças de hoje, elas vieram com uma missão, por isso que tem que tomar muito cuidado, porque essa geração de hoje, elas vão caminhar para muito bem ou muito mal. Não tem que. É porque tá. É porque a E gente tá. tudo depende de como você vai direcionar, porque tá tudo muito extremista, muito radical. Então, ou você realmente entende Pode. o que você tem que fazer para a criança desenvolver para melhor e para o bem, ou você continua no retrocesso e aí essa criança vai ser de uma geração perdida. Como a Exatamente. nossa, na maioria. A maioria da nossa galera é perdida, né, gente? Vamos combinar. Tava perdida no meio do caminho, né? Então, assim, Puxado. e é isso. Como a gente, né? Foi isso. A gente entrou num processo de uma geração que começou um acesso de informação gigantesca, começou um monte de coisa a acontecer. E agora, a próxima geração, né? A gente tem que sim se preocupar com a educação. A gente tem que sim se preocupar com o desenvolvimento dessas crianças. Não digo só os pais, eu falo os educadores, todas as pessoas que tiverem contato maior. E quem não tiver, ou qualquer contato que você tenha com uma criança, você fale uma palavra e dê um exemplo, você já está auxiliando na vida daquela criança. Entendeu? Então, assim, eu queria muito, Tassi, que você, né, pudesse contar um pouco do desenvolvimento do bem para as pessoas que estão aqui assistindo, porque você é um exemplo aqui de mãe, super mãe para mim, e até por isso que eu acho que foi muito legal a gente falar dessa live, porque não é o que você falou, a gente tá falando aqui, parece que é fácil, é muito, não falo difícil, mas é trabalhoso, né? É um trabalho e um amor, gente, que vai além de qualquer coisa e não, assim, sabe? É de mãe, mas é um amor que as pessoas estão precisando entender o que é. Porque, e aí, queria mesmo que você falasse, porque você é um exemplo magnífico aqui. Então, você fala um pouquinho do desenvolvimento do bem? Falo. A primeira coisa, na verdade, é uma dica para poder tirar o peso dessa sobrecarga que tem sempre em cima de 90% das mães, né? Crie uma forma de outras pessoas conseguirem contribuir com o desenvolvimento do seu filho sem que você seja fundamental, né? Então, assim, eu tenho uma pastinha, eu até botei aqui porque talvez eu vou copiar algumas coisas, é uma pastinha que tem a vida do bem desde o pré-natal. Então, assim, no dia que eu faltar, porque a gente está vivendo uma pandemia, a gente não sabe o dia de amanhã e outras coisas, se eu ficar doente, se eu tiver numa reunião de trabalho, acontecer qualquer coisa, qualquer pessoa, principalmente o pai, mas qualquer outra pessoa pode pegar essa pastinha e ajudar o meu filho a se resolver. Então, assim, tire um pouco a carga de a responsabilidade só sua e deixe de uma forma fácil para que outras pessoas possam te ajudar, porque é muita sobrecarga em cima da mãe. É sempre culpa Isso da mãe. não e nem é porque o pai não está junto ou os familiares não estão juntos. Porque o mundo moderno é assim, gente. É muita coisa para fazer e a gente tem essa conexão maior com o filho, porque ele foi gerado quase 10 meses, são 40 semanas dentro de você. E depois passa um período ainda conectado ao seu corpo através do aleitamento materno. Então, assim, por mais que o pai seja o pai que tem que ser, ainda tem uma sobrecarga que a própria criança exige da mãe, e aí a mãe vai indo e se deixar, só vai se sufocando e vai fazendo tudo sozinha. Eu falo por experiência própria, porque muitas das vezes o Fran tentou ajudar e eu, não, peraí, eu resolvo, deixa comigo é mais fácil, entendeu? Então, assim, isso tudo é uma caminhada que você vai vivendo e aí você vai anotando. Eu sou a louca do checklist, né? Então você vai anotando e vai tentando distribuir aí as funções, a forma de receber ajuda, enfim. E principalmente para a questão que eu vou abordar agora do Benjamin, essa pastinha onde tem todo o histórico dele. O que acontece? O Benjamin sempre foi uma coisa que a gente chamava errado. Porque a Mariana Lacerda falou isso uma vez, eu falei, putz, é isso.
ela disse que não existe uma criança que tenha personalidade forte, porque se você está dizendo que uma determinada criança é personalidade forte, significa que as outras que não são é personalidade fraca. É. Como é que você pode dizer que uma criança é personalidade forte e botar outra como fraca porque não é igual? Então isso não existe. E eu tinha isso muito do Benjamin, não, porque o Benjamin não gostava de qualquer pessoa. Demorou meses pro Benjamin, tipo assim, depois de meia hora que a minha sogra estava com a gente, me ajudando, pro Benjamin parar de chorar. Foram meses eu ligar assim, Rose, vem aqui me ajudar. E ela aparecia, o Benjamin ficava meia hora chorando, porque eu não queria aquele vínculo. E a gente, não, porque ele é personalidade forte, não, porque ele é muito agarrado a você. E assim eram com outras pessoas, entendeu? O Benjamin sempre escolheu quem ele podia deixar ficar com ele. E, consequentemente, o Benjamin chorava demais. E é óbvio que teve uma série de coisas. Ele teve alergia à proteína do leite de vaca, então ele sentia muita cólica. Então, ele sentia muita dor. Então, a gente ficava... Ele chorava demais, né? Mas tinha uma razão. E, consequentemente, o peito, a sucção, o movimento de sucção, ele acalma a criança, né? Então, o Benjamin ficou muito viciado no peito. E quando essas coisas não eram possíveis, essas birras para entrar no banho, para botar uma fralda, gente, botar fralda no Benjamin era um negócio assim. Uma vez o Benjamin foi uma briga, porque meses. Benjamin foi uma briga para botar fralda, que uma vizinha bateu lá em casa achando que ele estava sendo espancado. E eu fiquei puta com essa vizinha. Hoje não, eu até tenho pensado em procurá-la e mandar uma flor para agradecer, porque se ela tiver esse mesmo comportamento com outros, a gente pode evitar que uma criança tenha sofrido mesmo maus tratos, caso isso seja um fato, né? Mas na época, eu como uma mãe que estava ali fazendo tudo ok, achei aquilo um desaforo, entendeu? A mulher batendo na minha casa achando que eu estava maltratando meu filho. E aí uma vez ela falou assim para mim, nossa, ele parece que te desafia o tempo todo, né? Nossa, eu ficava brava com isso. Eu falava, não. E na verdade era. É que é difícil também. Só que eu não sabia das coisas, né? E isso foi tipo dos meses de vida dele até o início da pandemia. O Benjamin sempre teve comportamentos que a gente tinha que ter um pouco mais de cuidado. Não pega ele agora que ele tá com sono, ele vai ficar chato. Não, peraí, isso aí é porque ele tá com fome, peraí. E já cansou de acontecer dele chorar 2 horas seguidas. E eu, nossa senhora, como ele chora. Aí veio a pandemia. O que acontece? Antes, o Benjamin, depois ele entrou na escola com 1 ano de idade, né? Então ele melhorou algumas coisas, né? Porque ele começou a conviver com outras pessoas. Então melhorou essa coisa do vínculo com terceiros, né? Então, de 1 ano de vida do Benjamin até... Ele vai fazer 4, né? Até os seus 2 anos e meio... ele passava 8 horas longe de mim. Porque eu passava 8 horas no trabalho e ele passava 8 horas na escola, que é quase integral. Então, quando ele chegava para mim com as pirraças, as birras, o seu descontrole emocional, para mim era, tá cansado da escola, tá com fome, tá com sono. E ok, a gente ia levando a vida assim, porque era ok, desenvolvimento da criança. As pessoas falavam, não, isso é fase, toda criança é assim, vai passar. Beleza, veio a pandemia. Nos primeiros 3 meses estava tudo lindo e maravilhoso, porque, né, para todo mundo, na verdade, não só para mim, porque eu acho que os 3 primeiros meses da pandemia as pessoas ainda conseguiram ficar trancadas 24 horas, mas depois aquilo virou sufocante, né? Em todas as relações, né? Marido e mulher, imagina, eu e o Fran 24 horas juntos, nunca ficamos 24 horas juntos na vida. A gente teve que se separar de quarto, porque eu não conseguia mais ficar, e ele trabalhando e ouvindo, sabe, 24 horas, a gente não dá o estresse do trabalho dele, o estresse do meu trabalho, e eu gosto de trabalhar cantando, entendeu? Coisas que a gente vai, imagina pra criança 3 meses dentro de casa, você tendo que trabalhar, e a criança querendo sua atenção, porque se eu tô em casa e você também tá, por que você não pode brincar comigo? E fica aí nesse computador? Eles não têm a menor obrigação de entender isso, sabe? Isso não é mimar, você entender isso, você não tá mimando a criança. Entendeu? A lógica, né, da educação. Tipo assim, eles não vão entender, gente. Então, assim, faz o seguinte, tá trabalhando? Filho, olha que legal, pega uma coisa com cheirinho, pega uma coisa sensitiva, porque a criança é muitas sensações, né? Uma coisa colorida, uma coisa que tenha uma... Pra ele se entreter,
pronto, dá uma atençãozinha. E são testes, né? Você vai fazendo teste e vê o que dá certo. E o que não dá, você vai descartando e haja imaginação. É, E haja imaginação, é uma loucura. tem que, ter Só muito. que assim, depois de 3 meses de pandemia, 24 horas juntos, o Benjamin começou a apresentar uns comportamentos, além de assim, muito agressivos. Benjamin me desafiava o tempo inteiro. Benjamin me batia, começou a me bater. E essas coisas ficaram. E ele gritava muito mais do que só uma criança que fala alto para chamar atenção. E eu ficava assim, meu Deus do céu, eu não posso aceitar uma coisa dessa. Eu só dou amor para essa criança não apanha. Eu não dou nenhum tapa na bunda dessa criança, essa criança faz isso comigo. E aí eu comecei a perder a cabeça. Quando eu comecei a dar, assim, ele me estressava e ele vinha me bater e eu revidava, tipo, dava uma palminha na bunda, um tapinha na mão. Eu via que aquilo não fazia efeito nenhum, pelo contrário, só me estressava e estressava ele. E o que eu estou ensinando com ele, devolvendo o tapa dele? Que ele pode continuar batendo. Porque como é que eu estou pedindo? Igual assim, eu ainda grito, porque eu falo alto, né? Na vida. Então, quando eu estou muito cansada, estressada, meu tom de voz automaticamente sobe muito. E às vezes eu estou gritando sem saber que estou gritando. E isso acontece muito quando eu fico um dia sem dormir direito por causa do Benjamin. Então, isso reflete muito no meu dia a dia com ele hoje. E aí, esses dias, acho que foi sábado, ele tá estressadinho porque atacou a alergia respiratória dele. E aí eu fui falando não sei o que com ele. Eu falei, ai, para de gritar! Como é que eu vou pedir pra ele parar de gritar se eu tô gritando? Eu tô gritando! Como é que ele vai parar de gritar? Enfim, é muito louco. Então, depois de 3 meses, quando eu vi que eu, tipo assim, eu tava prestes a... Imagina, eu que sou contra palmada, contra qualquer tipo de... Eu sou contra cantinho do castigo. Eu acho que não faz efeito nenhum, entendeu? Pelo contrário, você só isola a criança com as emoções dela sem explicar o que está acontecendo. Então, eu sou contra tudo isso. Então, quando eu vi que eu tava... Pode falar. Não, acho que é isso. O cantinho do castigo só é legal quando você fala assim, olha, filho, não tá legal o que você tá fazendo. Melhor você pensar que não é legal fazer assim. Você precisa explicar o motivo dele ficar ali. Porque se você simplesmente falar, vai lá pro cantinho do castigo, que porque você já tá cansada, e aquele lugar para ele vai ser um tormento, que isso vai vir muito sério depois mais para frente. Então, assim, a forma de falar, é o conversar, né? Acho que realmente, às vezes você tem que ser mais firme, sim, porque você permite tudo, também seu filho vai... E tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a disciplina positiva, ela tá numa linha, assim, muito, muito, muito tênue com a permissividade. Então, se você não tomar cuidado, eu cansei de ser mais permissiva, porque a gente fica tentando não ser muito ditador e tal, e aí você acaba cedendo um pouco mais, mas não tem jeito, assim, eu prefiro ser mais permissiva, errando na permissividade, do que ser agressiva. Apesar de que, às vezes, isso não acontece. Eu permaneço com alguns resquícios de violência na forma de falar, porque depende do nosso contexto do dia. Às vezes você não acorda bem, cara, e ok, não tá tudo bem. Às vezes você não tem como ter paciência, e ok você não ter paciência. É claro que você tem que pensar, rezar, refletir, meditar, para que isso, estresse, não seja jogado para a criança, mas isso é muito inevitável. Sentimentos, mas... Então, não joga não joga no seu filho. Tentar encontrar uma outra válvula de escape, mesmo que às vezes acabe sobrando para ele. Isso. E quando você vê que você erra com isso, vai lá e pede desculpa. Aconteceu. Eu falei, acho que foi ontem, o dia que ele estava estressado, que eu fui dar um grito com ele, não sei o que, ele fez. Eu falei, tá, filho, já me desculpa, eu gritei com você, né? Me perdoa? Desculpa. Eu falei, então beleza, então vamos brincar. E aí? É muito importante. Falar, criança não entende. Eles entendem. Eles entendem tudo. É a conversa da mãe, sabe? Eles entendem tudo. E aí, assim, aí depois desses 3 meses, né, quando eu vi que eu estava realmente a ponto de perder a cabeça,
Me bateu um desespero e aí eu fui no pediatra dele e falei, eu preciso de psicóloga que me ajude a educar o meu filho. Eu perdi a mão, eu não tô sabendo mais. Ele tá muito mal criado, ele tá violento e eu acho que a culpa é minha porque eu não sei, eu não tô sabendo, eu me perdi. Eu acho que a forma como eu falei, ele falou assim, tá, você vai levar ele no psicólogo, tá? Vamos ver o que tá acontecendo. E aí eu fui num psicólogo achando que ia ser um psicólogo tipo de família, uma psicóloga que fosse para mim, sabe? Para me ajudar a lidar com meu filho. Porque imagina uma criança de 3 anos fazendo terapia, na minha cabeça, a gente não está acostumado a ver esse tipo de coisa, a não ser que a criança nasça com alguma coisa que precise, né, por indicação. Então eu fui na psicóloga. E a gente começou ainda em pandemia via vídeo, né? E o Benjamin, obviamente, não parava, né? Via vídeo, né? Então eu fazia mesmo uma terapia mais eu, né? E ela, enfim, na época, ela não apontava nada porque ela não via o Benjamin pessoalmente. E aí o Benjamin, obviamente, já estava fazendo fono, porque eu levei ele na fono para checar se ele tinha atraso na fala. Porque eu entendia tudo que o Benjamin falava, mas o pai não. E outras pessoas também não. Então eu falei assim, eu vou levar ele na fono para ver se tá ok. E aí levei ele na fono. Na terceira sessão da fono, ela falou assim, o seu filho é autista. Aí eu falei, o quê? O que você tá falando? Assim. Mas por que você tá falando isso? Aí ela, porque eu pedi para ele fazer uma atividade e ele pegou o carrinho, né? Ele pegou o carrinho e fez atividade fazendo o carrinho. Ele não fez a atividade que eu mandei, ele precisou de um objeto. Eu falei, mas por causa disso? Complicado. Aí eu falei, você tem que pedir um monte de exame e tal, porque esse neuro que você foi, não sei se ele é bom. Eu falei, não, tudo bem, eu vou conversar com a psicóloga dele e o que a psicóloga dele me falar, eu vou fazer. Beleza, nesse dia, isso foi tipo uma quinta, na quarta seguinte era o dia da atividade com triarte. Dona Mirelle e Dona Angélica aqui. E aí eu lembro que nesse dia o Benjamin estava muito estressado, não quis fazer muita coisa. Aí a gente sentou na sala e eu falei assim, nossa, que absurdo, a fono do Benjamin falou que ele é autista. Aí a Angélica, muito cautelosa, fez assim, tem que olhar direito, né? Porque eu acho que ela ficou com medo de me falar alguma coisa e eu fiquei ofendida. E ela acha que podia ver um pouco, né, sobre isso. E aí eu não dei muita confiança, porque ela não falou claramente. Mas eu lembro, depois que as coisas todas aconteceram, eu tenho toda a história, porque eu sou excelente de memória, né? E foi muito engraçado. Beleza, os dias se passaram, então eu fui numa segunda opinião de neuro, fiz ressonância magnética, não deu nada no meu filho, fiz uma série de exames de sangue, não deu absolutamente nada no Benjamin, até que a gente foi num terceiro neuro. Não, minto, antes de ir pro terceiro neuro ainda aconteceu outras coisas, né? E essa segunda neuro me apresentou uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que era transtorno opositor desafiador, conhecido como TOD. Que é uma coisa nova, tem tipo 8, 10 anos de conhecimento sobre essa doença hoje, né? Não é doença, é um transtorno. E botou a Benjamin em avaliação. Avaliação do transtorno espectro autista, avaliação de transtorno opositor desafiador e avaliação de síndrome da separação, porque esse vínculo excessivo que ele tem comigo. Então, a gente foi em avaliação. E em nenhum momento eu achava que ele tinha qualquer coisa. Eu achava mesmo a síndrome da separação, porque eu achava que o Benjamin tinha muito excesso mesmo, não só comigo, como com o pai. Ele tem um excesso de vínculo com nós dois muito grande. Mas eu acho isso lindo, eu acho isso incrível, entendeu? Eu não achei que isso era um problema. Muito louco. E aí eu fui, né... indo e as coisas foram avançando e eu falei com a psicóloga dessas questões em avaliação e a psicóloga talvez tenham visto alguma coisa que a gente não viu, que ele não apresentou aqui. Vamos aguardar isso, essas pessoas todas muito cautelosas em me falar qualquer coisa. Não, e você também então, aí eu vou falar desse dia. Aí teve um dia que eu fiquei muito mal, porque, enfim, eu fui conversar com algumas pessoas sobre a possibilidade do Benjamin ser autista, porque eu tinha descoberto que existem características de autismo que a gente tem.
mas que não desenvolve o aspecto em si. Então, existem pessoas que têm características, mas não desenvolvem. E tem pessoas que têm muito leve, que confunde com desenvolvimento. E tem gente que tem o moderado a grave. Enfim, são várias coisas, fora os outros 1000 transtornos que tem por aí, que são infinitos, né? Então eu fiquei muito, né, preocupada com essa coisa de autismo, porque eu tinha visto muito pouco sobre crianças autismo com leve, e eu fiquei preocupada com o futuro dele, como é que seria. E isso tudo eu numa luta sozinha, porque o Fran não achava que o Benjamin tinha nada. Eu conversava com outras pessoas, também ninguém falava nada, pelo contrário, falavam que eu estava arrumando chifre na cabeça de boi, né, que eu é que não dava limite, eu é que não educava, eu que mimava muito, eu que pegava no primeiro choro. Então foi uma luta de 1 ano sozinha praticamente, até que teve um dia que eu não dormi, eu chorei uma noite inteira, porque eu tinha escutado diversos absurdos, né, e eu fiquei me culpando. E aí vocês vieram, você e a Angélica de novo. E aí eu fui conversar, e você foi dar atenção com o Ben, porque o Ben tinha mais vínculo com você. Essa coisa do vínculo é engraçada, né? Porque é como ele escolhe, né? Então, entre vocês duas, o Ben sempre determinou que você era o vínculo mais forte, apesar dele também gostar da Angélica. Então a Angélica me dava mais um respaldo, né? E a Angélica ficou para conversar comigo enquanto você fazia atividade com o Benjamin. E eu olhei para ela e falei assim, nossa, eu acho que eu tô ficando maluca, porque as pessoas estão dizendo que eu tô sendo influenciada pelas coisas que eu tô lendo, e eu tô influenciando todos os médicos para dizer que o meu filho tem alguma coisa, porque eu não quero enxergar que eu que não educo direito. A Angélica me abraçou, falou, respira, Tássia. Eu já comecei a chorar. E ela falou, você não está errada. Segue, vai em busca das investigações. O Benjamin tem alguns comportamentos que precisam avaliar realmente. Você não está errada. Você está vendo o que de fato está acontecendo. Vai. Aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Sério, assim, eu nem sei como agradecer a Angélica até hoje. Porque eu só te falar, eu quero chorar, ó. Porque foi assim um dia tão difícil, eu tava tão cansada, e a Angélica foi de um afeto, de um carinho, de uma delicadeza, de uma sensibilidade me acolhendo, e me fez ter a certeza da mãe que eu sou. Por mais que eu erre, da mãe atenta, porque se o Benjamin descobriu a PLV nele, foi graças a mim, porque os médicos falavam, não, esse cocô espumoso dele é gases, é cólica, é por causa das coisas que você come, até que o meu filho sangrou nas fezes, e era uma PLV, sabe? Quando um dia ele não respirava, ele sentou, ainda era bebê, respirava e não respirava, eu corri para o médico, meu filho estava tendo uma bronquiolite. Então, assim, que é muito grave, que leva crianças à morte, sabe? Então, assim, se atentem, vejam, observem. Uma coisa, né, Tássia? Porque quando a Angélica falou para mim, você não está errada, você veja, aquilo foi um divisor de águas, aonde assim, meu Deus, o Benjamin tá me pedindo ajuda faz 1 ano e meio com as birras, coisa dizendo, mamãe, está além de mim. Eu não entendo. Eu não entendo isso tudo, é muito intenso, as emoções são muito intensas para mim e eu não estava sabendo entender isso, porque eu não sabia que tinha essas coisas, entendeu? Então, enfim. Desde o começo, né, quando a gente estava aí, ele tinha já um jeitinho, né? Que ele gostava de correr. Então, assim, ele já apresentava umas coisas que, assim, pra gente também, quando chegou, também era de uma, né? Vamos continuar. Mas aí, a partir do momento também que a gente foi conversando com você, tiveram alguns estímulos que a gente também teve que tirar, né, tá? Sim, sim. Nossa, a gente fez várias mudanças aqui, em várias coisas. Não é? Os brinquedos saíram da sala e hoje tem um outro espaço, né? A gente foi... É tanta intensidade que a criança não pode ter mais um monte de intensidade, não pode ter mais... muita informação, Entendeu? Você fala também que, assim, você, hoje, até eu, né, trabalhando com ele, assim, né, fazendo atividade com ele, a gente entrar também no mundo dele, né? Assim, porque não adianta você falar para uma criança que tem um outro tipo de comportamento, pega essa pedrinha e faz ela se transformar num coelho. Ele vai falar,
essa... né? Aí você pode falar, o que é essa pedrinha? O que você acha que é essa pedrinha? Aí ele vai falar o que a pedrinha é e você vai começar a desenvolver uma brincadeira, uma atividade a partir daí, entendeu? Então, assim, mais ainda, as crianças que têm um outro tipo de comportamento, a gente tem que entender como todas, tá? Porque, assim, tem umas crianças que não gostam de desenhar. Eles querem desenhar com a tinta. E tá tudo bem. Vamos fazer o estímulo com a tinta. Depois, a gente vai falar que com a caneta também é legal. Né, Tássia? Então, acho que assim, esse que você falou que tem que ter muita imaginação para estar com pra atividade, né? Realmente é um desafio diário. Diário. Né? Ser mãe é um desafio diário. Trabalhar assim, né? Com isso que a gente trabalha é um desafio também. Porque não adianta a gente chegar com um plano. O plano muda, gente. O plano muda toda hora. Sabe assim? Muda toda hora o que a gente tem que fazer. Sim. Ter uma estratégia que consiga auxiliar essa criança. E aí, voltando um pouco, desculpa te cortar, só porque eu tô morrendo de medo da live acabar. Esqueci tem 40 minutos só. Enfim, aí a gente continuou as investigações no Benjamin, né? Fizemos, enfim, uma série de exames de genética. A gente foi para um terceiro neuropediatra. Eu não gostei da outra segunda, e aí me indicaram. Oi? 50 minutos, não? Ou 40? Não sei, não lembro mais. Eu acho que tá... A gente vai indo e se acabar, a gente vê o que faz. Ai, meu Deus. Não, vai dar para salvar. Aí, assim, eu fui numa terceira opinião de um neuropediatra e eu gostei esse que eu estou até hoje. Aonde na primeira sessão ele já falou, pode ser que ele realmente tenha alguma coisa do espectro autista, mesmo que seja leve, e pode ser que ele tenha o transtorno opositor desafiador, que é o TOD. Vou encaminhar ele para fazer as terapias já com o CID, porque sem o CID tem algumas terapias que não aceitam, então eu tenho que ter o CID. Então o Benjamin tem o CID de espectro autista para poder fazer as terapias, mas o diagnóstico dele ainda não está fechado, não se chegou a conclusão nenhuma. O Benjamin faz fono, terapia ocupacional, psicóloga, psicopedagoga com você, faz já natação, faz luta na escola, além da escola, né? Então, ele já tem um conjunto de atividades que só melhoraram a nossa vida e a vida dele. Só, graças a Deus. E aí eu levei ele para fazer uma avaliação neuropsicológica, que é quem pode dar, né, uma melhor sugestão de diagnóstico para o que está acontecendo com o Benjamin. Porque o que chama atenção aqui é o descontrole emocional do Benjamin, quando contrariado, quando alguma coisa não está do agrado dele, ou quando ele quer algo e simplesmente não pode, ele não sabe lidar com as frustrações dele, seja fome, sono, qualquer coisa. Teve um dia que o Benjamin chorou porque estava com sono, de 8 da noite às 2 da manhã. O Benjamin chorou de um jeito que eu, como histórico familiar, né, de infarto na família, com jovens e tal, né, falei, fudeu! Meu filho vai ter um infarto, porque o Benjamin ficou vermelho, o Benjamin tremia, o Benjamin, ele fica... Nossa, gente, foi horrível. Eu chorava, porque eu falava assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com meu filho? Ele tava pra mim, ele tava dando um surto, sabe? Porque como é que pode uma criança chorar de sono de 8 da noite às 2 da manhã, gente? Como que pode uma coisa dessa? E a gente, obviamente, vai ficando nervoso, né? Porque a gente tá tentando acalmar e a gente não consegue. E aí a gente vai ficando nervoso e deixa a criança mais nervosa ainda. Uma loucura. Foi aí que você sentiu a necessidade de ter uma ajuda de um neuro... Mesmo, e aí entramos com a medicação. Nós aceitamos, isso foi agora, né? Antes disso, na verdade, em janeiro, a gente teve a primeira questão física, né, digamos assim, no Benjamin, porque até então tudo era comportamental. Nos exames não dão nada, até hoje. Resultado vai sair terça-feira do terceiro exame de genética. E a probabilidade de dar 0, né, enfim, é muito grande.
Clinicamente não tem nada, mas em janeiro o Benjamin teve a primeira crise de ausência, que são umas convulsões, só que leves, né? Não é aquela convulsão da criança virar o olho, debater, ela simplesmente fica parada igual uma estátua, como se a alma saísse do corpo e fosse viajar, uma loucura. E ele fez isso dormindo, quer dizer, quase dormindo, né? Então, quando eu vi aquilo, meus pais estavam aqui, o Fran estava deitado perto da gente, mas o Fran estava já, tipo, quase cochilando, então o Fran não viu. E quando eu vi o Benjamin correr o olho e ficou estátua sem me responder, eu saí gritando, minha mãe, que é da área de saúde, minha mãe é enfermeira, eu, mãe, tá acontecendo Benjamin aqui, mãe, minha mãe veio, minha mãe viu que realmente o Benjamin não estava ali. E aí, quando o Benjamin voltou, hoje eu sei, né, que a criança volta assim com essa questão da sonolência, né, mas quando o Benjamin começou a responder os nossos comandos, ele estava molinho. Então, o Fran falou assim, não, ele só tá com sono. Eu falei, não, tem alguma coisa acontecendo com meu filho. Eu corri, fui pro hospital. Benjamin passou por um estresse absurdo. Benjamin ficou 3 dias internado só para fazer um eletro, porque os hospitais não têm pronto-socorro de neuro, sabe? Então, depende de chegar o equipamento, não sei o quê, o plano de saúde autorizar, sabe? Ele precisou ficar 3 dias, coitadinho. Ele ficou muito estressado. Para fazer um exame que não deu nada. O resultado do Benjamin deu ok, cérebro dentro das normalidades, tudo ok, sem sinais de convulsão, tudo ok. Saí de lá me achando louca. Falei, oh, meu Deus do céu, olha, o meu garoto estava só com sono e eu fiz o garoto ficar 3 dias no hospital. De louca. Culpa da mãe. Culpa da mãe, louca. E aí, quando foi 15 dias depois, o Benjamin teve mais 3 episódios de crise de ausência. Numa terça, numa quarta e numa quinta, seguido. Na terça-feira foi na frente do pai. Aí o pai acreditou. Ficou desesperado. Desesperado. Fomos pro... Oi? Pois, na quarta-feira. Quê? Foi na semana que eu fui. Foi na semana que você foi. Aí na terça foi com o pai, a gente correu. E aí o médico dele tava com Covid e deu a medicação. Tá tomando trilha. Tava tomando, foi... Acho que vai acabar? A gente, é que você travou. A gente volta para encerrar direito, viu? A gente vai ter que abrir outra para encerrar, para concluir. O que eu tenho que fazer? Me explica, eu nunca sei direito. Não, se ela cair, você salva a live e depois você abre uma nova. E aí a gente volta enfim, conclui, continua para concluir. Tá. E aí o Benjamin teve, enfim, essa crise de ausência, o doutor entrou com 1,5 ml de trileptal e viemos para casa, não precisou ficar internado. E aí ele teve a segunda seguida com você aqui, que você viu, me ajudou. E eu ligando pro doutor, vou levar ele pro hospital. Doutor, não faça isso. Vou internar o garoto à toa, ele não tem nada. Oi? Né, que ele voltou. E aí na quinta-feira ele teve uma terceira seguida. E o doutor aumentou a dosagem. O doutor aumentou para 2 ml o trileptal e ele não teve mais. De lá para cá não teve mais. E vai fazer esse tratamento por 2 anos. Isso foi em janeiro. Aí, quando foi agora que ele teve essas crises intensas que ele tem, né, numa intensidade descontrolada, eu levei pro doutor, falei, doutor, ele chorou de 8 da noite às 2 da manhã. Tássia, tô travando. Caiu. Caiu? Não caiu? Não caiu ainda, mas acho que vai cair. Que medo! Aí o doutor falou, a gente vai ter que entrar com a medicação para essa questão opositora dele, para poder dar uma diminuída. Vai ser bem pouquinho, 0,5 ml para dormir de risperidona. E o Benjamin tá tomando. Desde então, o Benjamin não teve mais um descontrole emocional. Todos que ele teve... Dá o sono, né, Tássia? Dá sono, um pouquinho, porque ele toma bem pouco. E ele tá dormindo a noite toda agora. Ele não dormia. Benjamin é sonâmbulo. Então. Ele grita de noite. E ele agora... Com resistência, né, de uma medicação. Né, normal, é natural. Mas, às vezes, é uma ajuda. Porque aí ajuda no nosso trabalho de educador, de dos psicólogos, do terapeuta, de tudo. Tudo em conjunto melhora. Né? Não é que é pra sempre. É uma não, fase, né? O trileptal vai ser por 2 anos por conta dessa convulsão, né, de ausência que ele dá. E o risperidona, a princípio, é um teste de 3 meses para a gente ver como vai ficar e depois o doutor vai reavaliar.
Mas assim, ele só melhorou com essas medicações. Então, Mas assim, você foi, né, Tássia? Você oi? foi atrás de um especialista. Que é Fui. importante. Dr. Paulo Brenes é um excelente médico neuropediatra aqui de São Paulo. É um médico do Sabará, que é um dos hospitais infantis melhores que tem aqui. Ele também é professor de medicina, enfim, numa universidade federal. Ele é maravilhoso. É isso que eu acho que é importante, né? As pessoas entenderem. Às vezes é bom você ver, olhar para sua criança e falar, eu vou nesse especialista. Porque aí fica Eu fui em 3, eu fui em outros 2 até achar esse Dr. Paulo, né? falando, É, você buscou, auxiliou, entendeu? Então, às vezes não é só o papel da mãe. Às vezes a mãe tem não. papel de ajuda dos outros. Ele Sim, sim. não consegue sozinho. Hoje eu tenho todo o apoio que eu preciso hoje, depois das crises de ausência. Eu tenho todo o apoio incondicional do Fran, que ele já me dava antes, mas me dava com o pé atrás, tipo, de um excesso, achando que eu tinha um excesso de zelo, né? Eu tenho o apoio, enfim, de todos os meus familiares, eu tenho o apoio da escola, eu tenho o Mas apoio do médico. você é assim, você cuida mesmo, né? Mas eu Eu sou, não, eu é, sou super intensa e incondicional. tá, é bom que as pessoas aqui que estão assistindo a gente entendam que, assim, gente, é tudo assim, dentro do normal tá legal. Mas quando é um excesso, seu filho chorar das 8 às... Percebeu o excesso. Isso é o principal. Se o seu filho Isso. Não, você vê, eu procurei a psicóloga porque eu não aceitei que o meu filho, que só recebia amor, me batesse. Eu falei, isso não é normal, o problema não está comigo, tem alguma coisa nesse menino, me ajudem. Então, acho que outras mães, outros pais, precisam ver isso. Porque, sabe, a gente escanta. Eu cansei de ouvir relatos, né? Eu gosto muito de conversar. Eu entro nos Ubers da vida, né? Os motoristas, os aplicativos, e eu só fico trocando ideia. Aí, uma vez, ele estava assim, nossa, mãe, você tá tão cansada, você tá chorando. Eu falei, ai, meu filho ontem bateu. Ele falou assim, nossa, o meu também bateu, mas eu dei uma surra nele. Aí eu falei, como assim? Quantos anos seu filho tem? 2 anos. Eu falei, você bateu no seu filho? Ah, ele fez pirraça. Eu falei, mas você tentou entender por que ele fez pirraça? Ah, não, porque na minha época meu pai me ensinou a respeitar batendo e é assim que vai ser. Então, assim, se essa live de hoje que nós estamos fazendo, dando o exemplo do Benjamin e seus comportamentos, e eu, como exemplo, não de mãe incrível, maravilhosa, mas a mãe que não aceitou ser agredida pelo filho que só tinha 2 anos e meio, sendo que ela só dava amor, e foi ver, se alguém tiver que dizer assim pra mim, você influenciou os médicos a darem diagnóstico, você não... Ok, hoje tá tudo bem, eu influenciei, porque eu não aceito mesmo que meu filho me bata. Você tá louco? E eu não vou ensinar ele a não me bater, batendo nele. é, Existe alguma coisa nele que precisa saber. E hoje a gente sabe. Não tem um diagnóstico fechado ainda, porque Benjamin se recusou a fazer avaliação neuropsicológica. Ele chegou no consultório, jogou tudo pro ar, ameaçou bater na mulher, me bater e falou, não quero fazer essas atividades. E ela falou assim pra mim, Tássia, não vamos fazer, não pode... porque eu vou dar um diagnóstico errado. Temos que esperar quando ele quiser fazer. E depois que ele fizer 4 anos, vamos fazer, porque a avaliação vai dar a sugestão do diagnóstico. Mas o próprio neuropediatra, já vendo os relatórios todos que vocês fizeram, o seu relatório, o relatório da escola, o relatório das outras terapias, já quer meio que dar alta do espectro para ele. Falou, não, eu tô achando que eu vou dar alta do espectro dele, eu tô achando que ele não é autista. Mas a gente tem aí um caminho ainda do TOD a conseguir entender. Que com o risperidona, isso deu uma aliviada. Então, assim, hoje se alguém me perguntar o que o seu filho tem, eu digo, não sei, ele está em avaliação. Você trabalhou cedo, importantíssimo que as pessoas entendam. Quanto mais cedo você percebe o seu filho, mais fácil e menos complicado vai ser mais para frente, entendeu? Com certeza. Porque os estímulos são importantíssimos na primeira infância. Para tudo, gente. Olha, o Benjamin e as atividades todas que vocês fazem são maravilhosas para qualquer criança, independente de qualquer coisa. Façam terapia, coloquem seus filhos nas terapias. É lindo! Amiga, mas assim, eu acho que assim, o que é legal, que você até falou para mim outro dia, é trabalhar a imaginação deles, né? Às vezes eles não estão achando legal, você continua falando assim, nossa, olha aqui, agora eu sou um cachorro, Você tem que
fazer o papel, entrar numa cena, ele vai ficar te olhando. Mas depois, vai ficar na cabecinha dele. E uma hora, ele vai falar, nossa, agora eu sou cachorro. Eu fiquei tão feliz quando você me falou que ele começou a trabalhar o mundo da imaginação, essa parte mais da fantasia, Super. porque é muito importante isso para criança, né? É muito louco porque eu tentava fazer isso com ele, porque foi depois de você. Porque eu brinquei muito assim na minha infância, também porque eu tinha meus irmãos, né? E quando a gente tem mais de uma criança, as coisas ficam mais gostosas, né? Então eu com os meus irmãos, a gente pegava todos os brinquedos e a gente espalhava e um carrinho virava um sofá da Barbie. Porque a gente fazia. E o Oi? bem, você e os seus irmãos. Porque quando vocês É, são pequenos, vocês têm esse estímulo e o contato físico das crianças, umas com as outras, por isso que é ruim não ir para a escola mesmo. Tem horrível. contato criança com criança para essa É. imaginação. Agora, se você põe o adulto, às vezes tem dificuldade de entrar no mundo na imaginação. Não, eu tentei ensinar essas brincadeiras que eu tinha com ele quando criança e ele não gostava. Outro Aí tipo. um dia você veio, né? E eu tava na cozinha adiantando a janta dele, tô vendo ele brincando com você igual eu queria brincar e comigo foda-se, né? Ah, que coisa! Eu falo, ele gosta muito da água. Então, assim, toda atividade que a gente faz com ele na água, ele trabalha, ele vai relaxando, entendeu? Ele vai entrando. Então, você consegue acessar. Se você simplesmente ele não acessa, porque para ele é um pouco mais difícil. Ó, desse dia que você brincou com ele de mamãe, papai, filhinho, Ele o adora. Benjamin hoje brinca tudo. Hoje ele faz o que eu sempre quis. A gente pega o dinossauro e a gente brinca. Eu com dinossauro, ele com dinossauro. A gente brinca com os heróis. Ele tinha os bonecos dos heróis para ficar parado, porque ele não brincava com os heróis. Porque Com os heróis. o importante é sempre você começar com o lado que ele mais ama, que é a família. Você sempre tem que começar. E aí ele vai, entendeu? As pessoas têm que entender que a criança tem que entender o mundo ao redor dele. Então, assim, como ele vai entender? O que ele tem principal na vida dele? Não é o papai e a mamãe? Nossa, eu não tinha pensado nisso, menina. Que foi porque você brincou de mamãe e papai? Ou esse aqui é o papai dinossauro, esse é o papai peixe, essa é a mamãe. Bonitinho. Então, assim, aí ele vai entrando. Ele tem esse acesso, que é o caminho para ele conseguir entrar nesse mundo. É o mundo dele. Ele não entende o mundo do dinossauro que tem lá fora. Não, e é muito louco, né? Porque o Benjamin, agora você falando, eu me lembrei até de um dia que eu levei ele num desses brinquedão da vida e que tinha um bebê num carrinho. E ele olhou pra mim e falou: Olha, mamãe, eu vou brincar de papai. Viu? E eu deixei, óbvio, né? Ele pegou o bebê, tava lá dando comida, trocando a fralda, levando para passear, porque ele estava brincando de ser papai, mas isso faz muito tempo e eu nem tinha me ligado que poderia ser uma das. Obviamente, depois disso, eu comprei um bebê para ele, porque né, na minha cabeça, tipo, o Benjamin vai ser um bom pai, né? Vou estimular ele a essas coisas, né? De que é o. Entendeu? Oi? É o acesso dele É, ao redor. Entendeu? ao redor. É o que eu falo. Novamente o cérebro. É a experiência da criança. A criança tem experiência dentro de casa. Então, quando você vai pegar e querer fazer uma brincadeira com ele, uma coisa que ele nunca teve uma experiência, ele não vai acessar, ele não vai entender. Então, você tem que começar uma brincadeira onde ele já vive aquele momento, já tem aquele mundo dele. Aí você pode apresentar outros mundos, mas o mundo dele é aquele. Você entendeu? Sim, sim. Então, assim, é um trabalho. Bonitinho. Ai, Ele gente, é muito bonitinho. agora acho que vai cair, porque tá 11h58, acho que é 1 hora a live. Bom, se cair, acho que a gente conseguiu. Foi rápido, talvez a gente tenha atropelado, mas eu acho que a gente conseguiu exemplificar para chamar a atenção dos pais de olhem seus filhos, fiquem atentos nos comportamentos. Tem coisas que você pode achar que são inadequadas, mas talvez elas sejam uma forma de comunicação, então procure. Investigue, conte com o apoio. A minha vida hoje não seria absolutamente nada sem o corpo que eu tenho, que é o pai dele, meus pais, minha sogra, minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho, os padrinhos dele e a dona Trearte Mirelli, a Clínica Cauchioli, que faz a fono e a terapia ocupacional, a Ana Lúcia, que é a psicóloga dele,
A escola, né, o Projeto Parque, que é uma escola incrível, gente. Eles fazem festa do folclore, semana da alimentação, semana da importância do alimento saudável, sabe? É incrível. E a luta, a natação, então, nossa, no dia que eu cheguei pro professor dele, disse: meu filho teve crise de ausência, ainda tomando remédio, você não pode deixar ele sozinho na piscina, porque se ele tiver uma crise de ausência, ele vai morrer na água, como é que você vai devolver meu filho? Ele falou assim: mãe, calma, eu amo o seu filho, porque ele cuida do Benjamin, desde que o Benjamin tem 1 ano de idade na natação. Eu amo o Benjamin. Ele é meu filho também. Eu não vou desgrudar dele. E ele não desgruda do Benjamin na água. São coisas que são impagáveis. Então, assim, tenham apoio, procurem apoio. Procurem Dona Mirelle, façam triarte. É porque eu falo muito da arte, né? Porque, assim, essa primeira infância, a gente consegue muito, assim... Eu acho... Eu vou falar de mim um pouco. Eu sempre tive essa percepção por eu trabalhar muitos anos com as crianças e acho que a gente já nasce assim também, né? Cada um tem o seu dom na vida, né? Então eu acho que a arte tem um acesso grande com as crianças, porque é isso que eu falei, nosso lado direito do cérebro é pura arte, é dança, é sentir fazer uma comidinha, vir brincar de fazer comidinha, e aí você vai desenvolvendo a criança através daí. E você vai introduzindo o mundo, todo mundo, nesse mundo. Que é o principal. É muito... Assim, para mim é simples, mas assim, né? Por isso que eu acho que é legal a gente conversar com um profissional, né, de cada área. Né? Não posso falar da fono. Eu posso falar para você, não, eu acho que tem que ter um acompanhamento da fono. É um trabalho em conjunto. Gente, a gente vai... Sim, sim. Não, pra você ver, ó, a Fono ensinou pra gente uma coisa que a gente nunca tinha pensado, né? A gente teve a primeira devolutiva com a Fono e ela falou assim pra mim: eu acho que o Benjamin não tem um atraso em si da fala, eu acho que o que o Benjamin tem é falta de musculatura. Como é que é a alimentação do Benjamin? Eu falei: ah, não, ele não gosta de pedaços de carne, eu tenho que botar bem desfiado para ele poder comê-la. Então, o músculo não exercita e a língua dele não tem força para falar as consoantes. E, de fato, é isso. O Benjamin, o problema são as consoantes. Até eu comecei a entender o que ele estava falando, entendeu? Então, isso Então, não é atraso na fala, é falta de exercício muscular. É muito louco, gente. eu falo, gente, é importantíssimo você não falar, não, vai dar, eu vou deixar. Não, tem que ter profissionais de cada área que estão estudando. A gente estuda aqui 24 horas para poder fazer a nossa parte na vida das crianças e das famílias. Porque a gente não trabalha só a criança, a gente trabalha também a família, né? Então, assim, Sim. todos os terapeutas, eu como neuropsicopedagoga, com as escolas. Então, assim, gente, é o cuidar, é o acolher, é o que a gente tem feito, tanto assim por nós mesmos, mas temos sim que fazer principalmente por quem está ao nosso redor, sabe? Nossa família, os filhos, os pais, quem precisar de um acolhimento, né, Tássia? Acho que assim, essa live Sim. a gente tem que falar muito disso, porque falar de outras coisas, a gente pode abrir depois, explicar um pouco melhor cada transtorno, falar Sim. gente... É assim, o Benjamin, ele ainda, o remédio faz efeito por algumas coisas, né? Melhorou o sono e tal, mas ele ainda tem muito essa questão com não, né? Esses dias mesmo, ele ficou esses dias todos em casa. Oi? Não, de é normal para toda criança, assim, para ele é o mais... É a forma como fala, é a forma como você fala ou não. Para o Benjamin, isso soa de uma forma assim, bruta. Ele fica. Ontem eu falei. Não, nem vou dar o exemplo de ontem, vou dar o exemplo de outro dia. Eu troquei meu armário, comprei os móveis de escritório, e aí o pessoal estava trazendo, né, numa corda aqui pela minha varanda, e o Benjamin foi lá para ajudar. Botou a mão embaixo de um armário pesado, e o negócio escorregou e a gente gritou, todo mundo: sai, Benjamin, sai daí, não pode mexer. Menina, o Benjamin teve uma crise porque a gente falou daquele jeito, daquela forma com ele, que todo mundo precisou parar. Eu precisei ficar uns 20 minutos acalmando o Benjamin para a gente conseguir trazer o armário para dentro de casa. Ele se assusta, ou é o susto, né? Esse impacto emocional, ele não reage, a reação dele Não. paralisação. Então, as pessoas têm que perceber. Quando uma criança ela tá com medo, tem que ver o medo do desafio. Calma.
Aparelho distrator. Desesperar menos. É difícil, eu permaneço desesperada. Criança, sabe, amiga? Você falou, vocês perceberam que ele paralisou, então vocês, né, recuaram. Então, assim, não é, ele tá com medo, não, deixa ele chorar. Não, gente, se a criança se ela tem um tipo de comportamento de não enfrentar o medo, vamos analisar, né? Vamos, Sim, tenham cuidado. né? Vamos ter um cuidado maior, porque para passar esse medo, vai passar. Só que se você deixar ele ali, ó, vai piorar, né? Então, assim, eu acho, Sim. eu só tenho que falar de você, parabéns, até por tudo que você já filho, né? Vamos estar junto aí nesse trabalho, mas achei muito legal a gente estar fazendo essa live de exemplo para muitas. Eu que agradeço, Mi, por tudo que você faz aqui pelo meu filhote, desde que você apareceu. Que assim, eu até falei com o Dado, né, sobre você. Falei, nossa, eu troquei uma ideia com o Dado, né? Eu adoro o tio, né? Você sabe. Eu falei, nossa, você não sabe. A Mi tá vindo aqui quase toda quarta fazer terapia com o Ben. Ele, é mesmo? Eu falei, cara, é impressionante, porque isso sempre foi o dom dela, né? Ela sempre estava atenta com as crianças, fazendo os trabalhos dela voluntários e todas as ações que tinham nas agências com criança. A Mirelle mandava bem. Então, assim, agora a Mirelle está, assim, acho que no melhor momento da vida dela, encontrada e fazendo um trabalho que emana tanta luz. Ela faz tão bem pro Benjamin. E Benjamin te ama, né? Te ama. É isso que eu falo, gente. Eu falo, meu método é o amor. Não tem método. Tem, vamos falar, método do que? Eu falo, meu método é método do amor e movimento. Vamos movimentar o amor, que é o principal. Gente, a gente tem um dom, temos, a gente estuda tal. Só que todo mundo que trabalha com criança tem que amar muito além de qualquer coisa que faz. Sabe assim? Porque é uma responsabilidade enorme na vida de alguém, né? Pode refletir. Uma coisa que você fale ali, ó, qualquer coisa pode refletir mais para frente na vida de uma criança. Então é o cuidado. Então, assim, eu realmente eu amo o que eu faço e eu amo o Benjamin, desde o primeiro dia lá, tá no hospital. No hospital. Eu acho que é então isso, do nosso afeto, é o que a gente transmite. E as crianças são os mais sensíveis, né? Eles São muito sensíveis. Então, assim, se a gente chegar já meio, né, fechado, eles vão ficar fechados também. Então, não fica, Validem os sentimentos da criança. Esqueçam todas as bobeiras que vocês escutam, sabe? Que é exagero, que é mimo. Esqueçam, validem os sentimentos dela. Entenda que ela está tendo um sentimento, tente compreender, abaixe, fala olhando no olho, tenta entender, abrace, sabe? Faz o que dá para fazer para você acalmar a sua criança. A gente não faz isso com adulto. Quantas relações de amizade a gente tem um amigo que está triste e a gente simplesmente abraça? Por que não pode abraçar uma criança? E o abraço não é só, né? Assim, o abraço tem vários sentidos, né, gente? Quando a gente fala de abraço, as pessoas já falam, não pode abraçar. Isso também é desculpa, né, gente? Não pode abraçar, mas pode falar uma palavra legal. Pode dar o abraço num olhar. Pode se abraçar no olhar. Né? Não precisa do contato físico. O abraço tem 1 milhão de sentidos, gente. Então, assim, não é na pandemia que eu O afeto tem diversas formas, né? né? Então, assim, é muito relativo tudo isso, né? Eu acho que é o cuidado mesmo, Tássia. Né? Porque o abraço é o abraço, vamos falar, do cuidado. Vamos abraçar para cuidar e acolher todas as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente as crianças. Eu estou aqui na batalha deles, porque gente, eles que vão salvar a gente, ó. A gente tá. Ajudem na construção do indivíduo. Respeitem seus sentimentos, validem suas emoções, ajudem a lidar com as frustrações e ajudem a desenvolver a criança e construir o indivíduo. A construção do indivíduo depende de nós. Nós nascemos sem saber lidar com as nossas emoções, nossas frustrações, e a gente cresce e não sabe ainda. Aqui, ó, vamos pegar... Eu até hoje não me livrei, eu tenho ansiedade. Minhas unhas, gente, não consigo parar de roer. Nunca vai ser, a gente tem que fazer o máximo, né, amiga? Porque o mundo é difícil, né? Estamos falando aqui, mas assim, vamos tentar amenizar para não ficar pior. Entendeu? Sim. É o pior, a gente tem que amenizar o pior que pode vir, porque se continuar como tá, né? Tudo desorientado, tudo desequilibrado, tudo em excesso, tudo. Gente, não vai ter solução.
Então, vamos procurar as soluções, ou o caminho da melhora, né? A gente não tem uma receita aqui que é melhor, que não é. É trabalhando junto, por isso que eu falo, vamos junto, trabalhar junto, cada um fazendo, Façam testes, né? E vamos estude uma abordagem, leiam disciplina positiva, ajuda muito, independente de qualquer coisa. ter, vou mostrar de novo aqui para quem não viu, Isso, livro. esse livro é importante. Esse, ó, todo mundo, não é caro, é baratinho. Faço maior propaganda dele porque é o trabalho de vocês entenderem o cérebro da criança. Porque a gente não. A gente fala, não, isso né? Não é nada. Você entendendo o cérebro do seu filho, gente, já é um caminho andado. Não estou falando que é o que vai Já é um caminho. para sempre, mas é um caminho, né? E é através dos caminhos que a gente vai construindo, não é o tijolinho, ó, põe o tijolo, vai construindo, né? E assim vai. Ai, amiga, ó, foi maravilhoso. Né? Ainda bem que deu Obrigada, Mi. da Deu gente, tempo. né? Vamos encerrar aqui também. Tá. Um monte de coisa. Você quer dar mais alguma? Não, só dar um beijo em todo mundo que tá na live, que entrou e saiu, e quem não conseguiu entrar, a gente vai deixar salvo. Galera que tá aqui, avisa, a gente vai deixar salvo nos IGTVs, vou botar no canal no YouTube. Essa live vai ficar por aí, brigadão. Eu vi que o André falou, a minha prima Rafa, a minha mãe já mandou 1000 coisinhas aí, a sua mãe também, fofa. A pergunta falou, né? É. Ó, Um beijo em todo mundo, obrigada, viu? a Tamara falou aqui, ó, e detectar desde pequeno a personalidade dele, né? A Tamara também Isso. pequeno, o Antônio, ele tem feito um monte de coisa aí, tipo, ele também, nossa, ele é uma criança, ela trabalha bastante os estímulos, né? Então, assim, ela tem esse trabalho que ela faz. Ontem ele fez pulseirinha para levar na escola para os amigos. Então, Ah, que gracinha. filho, ele tá querendo fazer a pulseirinha, dá uma coisa para ele fazer, né? Estimule seu filho e motiva ele a fazer coisas legais. Socialmente, também é legal para, né? Para ele. Então, assim, essas questões socioemocionais também fazem parte do desenvolvimento da criança. Então, gente, é tanta coisa que a gente tem para falar que eu acho É que, muita. né? Eu acho que Eu queria também agradecer duas pessoas aqui. A minha irmã, que eu vi que está aqui, eu não tinha visto antes, linda. E também eu queria agradecer a uma prima minha que eu tenho, a Joyce. A Joyce é uma. Gente, se fortaleçam de gente do bem ao seu lado. A Joyce, desde o dia que eu descobri que estava grávida, a Joyce me dá um apoio incondicional. Muito impressionante isso. E depois que Benjamin nasceu, e desde sempre. E, cara, ela tá sempre tentando me ajudar, me mandando sites, canais, livros, tudo que puder imaginar sobre os transtornos comportamentais e perguntando sempre se tá tudo bem. Ah, já é uma linda. E ela é pediatra aí no Rio, muito boa, procurem ela. Eu acho que é pessoas do bem, né, que falam coisas positivas, porque, gente, o mundo já tá muito difícil. Vamos falar de, né? Ai, vocês vão falar, não, vendo tudo do que é bom. Não, gente, a gente tem que procurar o que nos faz bem, porque o mundo já tá, Sim. né? Amiga, eu também queria agradecer a todo mundo que tá aqui, que participou. Acho que quem quiser também tirar alguma dúvida, eu sempre tô colocando na Triarte aí nos stories algumas coisinhas, né? Umas dicas, algumas imagens. Então é isso, procurar uma coisa legal. Pode E falar. a minha irmã, a Bárbara Marra aí que você tá vendo, ela tá com super interesse em levar a Triarte lá pro Rio, porque ela é psicóloga infantil também. Então vocês têm que se falar em algum momento da vida. Falar tudo. Vamos crescendo aí todo mundo junto, né? Fiquei feliz. Tá? Viu? Então, obrigada. Beijo, amor. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Agradecer. E obrigada por me dar a oportunidade de fazer parte da vida do bem, viu? Eu que agradeço. Viu? Beijo. Beijo. Tchau.